Vamos dar início ao estudo dos monómios. Então, em matemática, o que é um monómio? Posso definir como uma expressão em que se liga por símbolos da multiplicação, fatores numéricos e letras. Dizer-vos que os fatores numéricos nós chamamos constante e as nossas letras nós vamos chamar variáveis. Mostro-vos alguns exemplos de monómios. Por exemplo, menos 7x é um monómio. Reparem que tem aqui o menos 7, que é o nosso fator numérico, ou seja, a nossa constante, e tem o x, que é a nossa variável. Outro exemplo. 3 meios de A. Temos aqui o 3 meios, que é a nossa constante, o nosso fator numérico, e temos o A, que é a nossa variável. Temos agora aqui o monómio 5b ao quadrado. Facilmente se percebe que o meu fator numérico, ou seja, a minha constante, é 5 e a minha variável é b. Embora o b esteja ao quadrado, eu vou dizer que a variável que este monómio tem é a variável b. Seguidamente, temos aqui o monómio menos x² y. Facilmente percebemos que o nosso fator numérico deste monómio é menos 1. Reparem que, quando eu tenho, por exemplo, x, normalmente não escrevo 1x. Isto porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação e, portanto, escusa de estar na minha expressão. Só está a ocupar espaço, certo? E por isso, neste caso, a minha constante ou o meu fator numérico será menos 1. As minhas variáveis, as variáveis deste monómio, ou seja, as letras que eu tenho aqui, tenho x e tenho y. Essas são as minhas variáveis, x e y. Podemos ter um monómio apenas com fatores numéricos, ou seja, 8. Quer dizer que é uma constante, não tem variável e, portanto, essa variável não existe neste caso. Pode também aparecer monómios deste tipo. Reparem que tem aqui 9ax e diz-me que o A pertence a R. Nós já vimos em sala de aula que o conjunto R, em matemática, é o conjunto dos reais. Então, este A pode ser qualquer valor de R. Ou seja, este A não é uma variável, também é uma constante. Sempre que me digam que ele pertence a um conjunto numérico, eu vou dizer que o 9a é a minha parte numérica e o x, sim, é a minha variável. Reparem que neste caso anterior, eu não informava que o A pertencia a um conjunto e, portanto, neste caso, eu vou interpretá-lo como sendo uma variável. No caso aqui que nós estamos agora a falar por último, como me diz que o A pertence ao conjunto R, eu tenho a certeza que ele é um número real e, portanto, ele vai fazer parte aqui da minha parte constante, não é? Do meu fator numérico. Reparem então que em todos os exemplos dados, eu não tenho, nos monómios, não tenho entre aqui a parte numérica e a parte literal, nem adições nem subtrações. Quando eu tenho, por exemplo, aqui este monómio, o 3x, em matemática quer dizer que é 3 vezes x. O vezes nós normalmente não o colocamos, e, portanto, mas temos que saber que 3x representa em matemática 3 vezes x. 4 não tem a parte literal, não tem a parte das letras, não tem variável, portanto, não está a multiplicar por nenhuma letra. E tenho aqui 4xy, que este monómio já tem parte numérica, que é o 4, e o xy, que são as nossas variáveis.
também não temos aqui o símbolo da multiplicação, mas em matemática representa 4 vezes x vezes y. Então, nós podemos aqui perceber que nos nossos monómios já vimos que tem uma parte numérica e uma parte, aparecem letras, que são as nossas variáveis. Podemos também ver que a parte numérica do nosso monómio nós vamos chamar também, ou podemos chamar-lhe coeficiente. E a parte das letras, que são as nossas variáveis, nós podemos chamar parte literal. Reparem então neste exemplo. Eu tenho aqui menos 7 x quadrado y. Eu posso dizer que este menos 7 é o nosso coeficiente, ou seja, a nossa parte numérica, e que posso dizer também que x quadrado y é a parte literal deste monómio, certo? Portanto, o meu monómio está repartido em duas partes, a parte coeficiente, ou seja, a parte numérica, e a parte literal, ou seja, são as variáveis que aparecem. Muito importante vocês saberem o que são monómios semelhantes. Então, os monómios semelhantes são os que têm a mesma parte literal, ou seja, as letras entre eles têm que ser iguais. Reparem aqui neste caso, eu tenho x ao cubo, tenho menos 7x ao cubo. Será que estes monómios são semelhantes? Reparem na parte literal destes monómios. A parte literal do primeiro monómio é x ao cubo. A parte literal do segundo monómio também é x ao cubo. Então, eu vou dizer que eles são monómios semelhantes. Depois tenho aqui este monómio 1/5 de x ao cubo. Será que este monómio é semelhante aos anteriores? Também é, porque a parte literal, que é x ao cubo, é exatamente igual a todos os outros monómios anteriores. E 4x ao cubo também faz parte desta família. Portanto, reparem, esta é a família do x ao cubo. Qualquer monómio que tenha x ao cubo e apenas e só x ao cubo será um monómio semelhante. Reparem que se aqui aparecer o monómio x ao cubo y, ele já não vai ser semelhante, porque tem uma parte igual, mas depois tem outra que estraga aqui um pouco esta definição e, portanto, ele já não vai entrar aqui neste conjunto. Temos agora aqui estes dois monómios, 4x ao quadrado e o monómio 5x. Será que estes dois monómios posso dizer que são semelhantes? Reparem que tanto um como o outro têm a letra x, mas o primeiro monómio, o x está elevado ao quadrado e neste caso vou dizer que não são semelhantes. Recapitulando, são semelhantes quando têm exatamente a mesma parte literal e isto é muito importante que fixem. Neste caso aqui, eu vou ter 4xy e tenho aqui 5yx. Será que estes dois monómios são semelhantes? Reparem que este primeiro monómio, a minha parte literal é xy. O meu segundo monómio, a minha parte literal é yx. E é exatamente a mesma coisa em matemática. A única coisa é que eles estão escritos de forma diferente, mas representam o mesmo. Reparem que, como eu vos disse há pouco, 4xy em matemática é a mesma coisa que ter 4 vezes x vezes y. O 5yx, mesma coisa que ter 5 vezes y vezes x. Também, vocês também sabem que a multiplicação, na multiplicação existe a propriedade comutativa, ou seja, eu posso trocar a ordem dos elementos, a multiplicação, o produto dessa multiplicação é sempre igual. Reparem que se eu fizer 4 vezes 2 dá 8, 2 vezes 4 dá 8. Portanto, aqui eu posso dizer que estes dois monómios são semelhantes. Basta trocar aqui a ordem
das letras e a parte literal fica exatamente igual. Outra coisa muito importante que vocês têm que saber é encontrar o grau de um monómio. Para encontrar o grau do monómio, eu tenho que observar a parte literal desse monómio. E o que eu tenho que fazer é somar os expoentes que as minhas letras têm. Por exemplo, neste monómio que tenho aqui, o 5x ao quadrado y elevado a 4, y à quarta, se eu somar o meu expoente 2 mais o meu expoente 4, vou ficar 2 mais 4, 6, portanto vou ficar aqui com um grau igual a 6. Então vou dizer que este monómio tem grau igual a 6. Este caso aqui, vou ter um monómio menos 2x elevado a 7y. Atenção que quando o y não está elevado a nada, realmente está elevado a 1. Portanto, temos que ter atenção a isso, não é a 0, é a 1. Então, eu vou somar o expoente do x, que é 7, e vou somar o expoente do y, que é 1, e dá 8. Então, vou dizer que o grau deste monómio é igual a 8. Outra definição importante é a definição de monómios simétricos. Tal como nós tínhamos dado no 7º ano um número simétrico, por exemplo, se eu tiver o número 7, o simétrico de 7 é menos 7. Ou seja, são números cujo valor absoluto é igual, mas que têm sinais contrários. Então, os monómios são exatamente da mesma forma. Tenho que olhar desta vez para a minha parte numérica, para os meus coeficientes, e se o meu coeficiente for 7, o meu coeficiente simétrico será menos 7. Então, o meu monómio semelhante, 7x ao cubo, o monómio semelhante a 7x ao cubo será menos 7x ao cubo. Agora, se eu tiver assim este monómio, menos 3 ao quadrado b elevado a 5, b à quinta, vou olhar para a minha parte numérica, para o menos 3, e vou pensar qual é o número que é simétrico a menos 3. Então, o número simétrico a menos 3 é 3, e eu posso colocar 3a ao quadrado b elevado a 5. E esse é o meu monómio simétrico. Bom, e vocês têm no vosso livro uma tabela idêntica a esta para vocês depois resolverem. Então, eu posso aqui dar-vos este exemplo para vos ajudar. Então, reparem, se eu tiver aqui o meu monómio 8, qual será o coeficiente? Ou seja, o coeficiente é a minha parte numérica. Reparem que este monómio não tem parte literal, porque ele não tem letras, certo? Não tem qualquer variável. Então, quando isto acontece, e para nós aqui conseguirmos completar esta tabela, vamos dizer que ele não tem parte literal. Alguns monómios não têm parte literal, como já tínhamos visto. E escrever aqui o meu monómio simétrico. Olhar sempre para a parte numérica neste caso é 8, então o meu monómio simétrico tem que ser menos 8. E o grau do monómio? Lembram-se que para eu encontrar o grau, eu tinha que olhar para a minha parte literal e somar os expoentes. Ora, aqui não há parte literal e, portanto, o grau deste monómio tem que ser 0. Passemos então para o monómio 3x. O coeficiente tem que ser a parte numérica, portanto, tem que ser... Bom, então a parte literal, percebemos que é aqui a nossa letra, portanto, a nossa parte literal será x, e também o monómio simétrico também facilmente conseguimos perceber que se o número simétrico a 3 é menos 3, então o meu monómio simétrico será menos 3x. E o grau do monómio
Lembram-se, tínhamos que olhar para a nossa parte literal e ver, somar, se for caso disso, os nossos expoentes. Como aqui eu só tenho uma variável que é x, e este x está elevado a 1, então o grau deste monómio é 1. Vamos então agora para o monómio menos 7x². Coeficiente é a nossa parte numérica, é menos 7. Parte literal são as nossas letras, é x². Monómio simétrico, olhar para o nosso coeficiente, que é menos 7, então o monómio tem que ser mais 7x². O grau deste monómio tem que olhar para o expoente da minha parte literal, da minha letra, está elevado ao quadrado, então o grau deste monómio é 2. Próximo monómio. Tenho aqui 2x² y elevado a 5. Então, neste caso, o meu coeficiente, que é a minha parte numérica, tem que ser 2. A minha parte literal tem que ser ali o x² e o y elevado a 5. O meu monómio simétrico tem que olhar aqui para o meu coeficiente, que é 2. O simétrico de 2 é menos 2, então o meu monómio simétrico tem que ser menos 2x² y elevado a 5. E o grau do meu monómio, não se esqueçam que eu tenho que somar o 2, que é o expoente do x, mais o 5, que é o expoente do y. 2 mais 5 igual a 7, e esse é o grau do meu monómio. Vamos então aqui para o meu monómio menos 2/3 ao cubo b. Reparem que o meu coeficiente é a parte numérica, portanto será o menos 2/3, portanto será esta parte aqui. A minha parte literal são as letras, o a ao cubo b. Reparem que aqui eu não tenho nada que me diga que a e b são constantes, não é? Não aparece algo a dizer-me que a e b é uma constante, ou a e b pertence ao conjunto R. E, portanto, eu tenho que trabalhar como se fosse parte literal. São letras, são variáveis. O monómio simétrico, eu tenho que olhar para o meu coeficiente, o menos 2/3, e ver que o número simétrico a menos 2/3 é 2/3, e então o monómio simétrico será 2/3 ao cubo de b. E o grau do monómio, eu vou ter que somar o 3 do a, não é? O expoente do a, mais o 1, que é o expoente do b. Reparem que muitas vezes, ou a maioria das vezes, quando um número está elevado a 1, não aparece um 1, certo? Mas temos que contar com ele. E isto vai ser igual a 4. Muito importante, e muitas vezes aparecem exercícios que vocês têm que trabalhar com esta situação que agora eu vos exponho, que é colocar o meu monómio na forma canónica. O que é o monómio na forma canónica? Quer dizer que o monómio, quando está na forma canónica, tem uma certa ordem. Então, diz aqui que, em primeiro lugar, eu devo ter a parte numérica desse monómio. Reparem que eu aqui não tenho. Realmente tenho 3 em primeiro lugar, mas depois a meio aparece-me um 4. Isto não está na forma canónica. E depois, em seguida, portanto, primeiro eu tenho que ter os coeficientes, portanto, a parte numérica, e depois é que tenho que ter a parte literal. Ora, neste caso aqui, falha aqui porque eu não tenho isto ordenado. Reparem que eu já vos disse que o monómio é uma multiplicação. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? Tenho um 3, depois devia de ter aqui, mas que não aparece, 1 vezes, 3 vezes x, e depois devia ter aqui um x vezes 4,
e depois devia ter aqui outro vezes, 4 vezes y, mas não aparece, certo? Nós, em matemática, gostamos de escrever pouco e, portanto, tudo aquilo que nós não temos que escrever desaparece. Então, mas como eu sei que não está lá, mas eu sei que está lá de uma forma implícita, não é? Temos ali um vezes que não aparece, mas eu sei que ele existe, então eu posso fazer as contas, posso multiplicar. Eu não consigo multiplicar o 3 vezes x. 3 vezes x é 3x. Eu não consigo aqui encontrar um valor. Também não consigo multiplicar o x vezes 4. X vezes 4 é 4x. Reparem que eu já o estou a colocar na forma canónica, certo? Não vou dizer que x vezes 4 é x4, não é? 4x. Primeiro sempre a parte numérica e só depois a parte literal. E também não sei quanto é que é 4 vezes y e 4y. Não consigo ali determinar um valor, mas sei quanto é que é 3 vezes 4. E se eu fizer o 3 vezes 4, já me ajuda a arrumar este monómio. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. E posso então escrever assim, 12xy. E reparem que já está muito mais arrumado o meu monómio. Eu não consigo agora calcular mais nada. Não sei quanto é que é 12 vezes x, depende do valor de x, porque o x e o y são variáveis e, portanto, as variáveis quer dizer que não têm um valor constante, não é? Bom, então já está aqui 12xy, está na forma canónica. Portanto, colocar na forma canónica é sempre arrumar o meu monómio. E é muito mais fácil quando trabalhar com monómios arrumados.